Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e hoje nós iremos falar sobre um livro que é um clássico da literatura mundial, super comentado, apesar de já ter sido escrito e lançado há muitos anos, mas ainda faz um tremendo sucesso, não só por todas as questões que ele levanta, que ele nos traz de reflexão, mas também por ser um livro um pouco enigmático, na minha opinião. E hoje nós iremos conversar sobre ele. Sempre lembrando vocês de não se esquecerem de se inscrever no canal e também de deixar aquele like aqui nos vídeos e comentar também, interagir comigo para eu saber o que vocês estão achando de todo o nosso conteúdo por aqui, tá bom? Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre o livro. Bom, e nós estamos falando de A Metamorfose de Franz Kafka, um livro que foi revolucionário para quando ele foi escrito e que até hoje faz um tremendo sucesso, é super comentado. Quando eu digo sucesso, é sucesso no sentido de causar impacto na leitura daqueles que pegam este livro para ler e, por consequência, ele acaba sendo sempre muito comentado nas rodas literárias, tá? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre ele. E já aviso, assim, que é um livro extremamente curto, menos de 100 páginas, então é uma leitura muito rápida. Essa edição que eu ainda peguei é um pouquinho maior, porque ela tem alguns comentários no final de pessoas, digamos que um pouco famosas, comentando a opinião delas a respeito da leitura, o que elas acharam, a experiência delas. Então, é da edição da editora Antofágica, então ela tem também ilustrações, alguns desenhos, e ela acaba ficando um pouco maior que o normal. Mas, geralmente, esse livro, nas edições, ele tem sempre em torno de 90 e poucas, 100 páginas. Então, assim, é uma leitura rápida, é um livro curto, e a leitura, assim, ele é um livro que ele começa já pelo clímax dele, né? Então, assim, logo de cara, bum, já é jogado pra você o que vai estar acontecendo ali na história. E é justamente por isso que ele prende o leitor logo de cara. E a pessoa fica curiosa pra saber qual vai ser o desfecho daquela situação toda. E a leitura se desenvolve muito rápido, porque ele já começa pelo ponto principal do livro, pelo ponto alto, e aí a partir disso a leitura vai se desenrolando de uma maneira bem simples, né? Mas vamos agora falar um pouquinho sobre ele. Outra coisinha também antes da gente falar, só pontuando, que talvez pode ser que aconteça algo parecido com spoiler aqui no vídeo, tá, pessoal? Porque assim, é um livro muito curto, que dependendo do que você fala, você já tá falando boa parte da história. Não tem como analisar e resumir esse livro, porque ele é muito curto. E também assim, porque na própria sinopse do livro, se vocês pegarem pra ler, ali já tem boa parte do que vai acontecer aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre um livro onde a gente já dá uma análise dele, um resumo dele, e ao mesmo tempo acaba acontecendo naturalmente alguns pequenos spoilers, mas assim, eu não vou entrar a fundo, né, no desenrolar da história. Mas vamos lá. Ela começa logo de cara, né, como eu falei, com o clímax da história, que é o personagem principal, o Gregor Samsa, ele falando que ele simplesmente acordou um dia na cama dele e ele se via como um animal, como um inseto, um bicho, um monstro, enfim, cada tradução acaba refletindo de uma forma, mas seria isso, seria ele ali demonstrando que ele se via como um bicho, um inseto monstruoso, asqueroso, e a história vai se desenrolar a partir disso. Eu não vou entrar nos detalhes do que vai acontecer ao longo do livro com relação a esse fato, porque ele por si só já causa estranheza, né? A gente pensar assim, meu Deus, a pessoa acorda na cama dela sem dar indício nenhum, do nada simplesmente ela se vê como um inseto, o que aconteceu, né? Parece uma coisa meio fantasiosa e tudo mais, e esse livro não é um livro de fantasia, digamos assim. Então você fica meio encafifado do que tá acontecendo, né? Mas esse é o ponto principal do livro. E a história vai se desenrolando a partir disso, porque ele está na cama dele, ele fica acamado, porque ele não consegue levantar, porque o corpo dele não corresponde à mente dele. Então, conforme ele dá os comandos, ele não consegue ter reação, porque ele se vê num corpo diferente, de um inseto. E aí vão se desenrolar as situações, porque no caso é o chefe dele indo atrás dele pra saber o que tá acontecendo, porque ele faltou no trabalho, porque ele era um funcionário exemplar, que nunca faltava, nunca atrasava, nunca deixava ninguém na mão no trabalho. É a família dele, que está toda presente em casa e não entende por que ele tá trancado no quarto até tarde, depois do horário dele de levantar. Então ficam preocupados disso. E é isso que vai permear a história, né? São esses fatores envolvendo o Gregor, o trabalho dele e a família dele. São os 3 pontos principais. E é aqui que a gente tem a principal reflexão do livro, porque a partir do desenrolar dos acontecimentos, ele vai nos fazer refletir sobre nós somos o que nós temos e o que produzimos. Se nada somos e nada produzimos, somos inúteis perante a sociedade e as pessoas. Esse, pra mim, é o ponto principal de reflexão que a metamorfose, que o Kafka quis trazer nesse livro. Ele pode até ter colocado outras coisas embutidas na história, mas pra mim o principal é isso. Se você é uma pessoa inútil, né? Se você não faz nada, se você não tem nada, se você não é possuidor de bens, então você, pra mim,
é descartável, digamos assim. E esse é o segundo grande ensinamento do livro, que ninguém é insubstituível, né? Muitas vezes as pessoas se acham, às vezes em trabalho ou perante a família, as pessoas têm uma tendência a achar que são insubstituíveis. No trabalho isso acontece muito, né? Na sociedade que a gente vive hoje em dia, as pessoas acham que elas são insubstituíveis. Ah, porque eu tenho grande conhecimento, vasto conhecimento sobre o meu trabalho, então eu sou insubstituível. Mas não, querido, você não é insubstituível. Lamento lhe dizer, mas essa é a verdade nua e crua que aqui nesse livro antigo o Kafka já trazia pra gente. E, gente, é basicamente isso. É um livro chocante, digamos. É um livro impactante. Pra mim, assim, eu adorei as reflexões que o livro trouxe. Mas não é um estilo de leitura que eu gosto muito, porque eu acho ela meio repetitiva. Apesar de ser um livro curto, por incrível que pareça, em vários momentos o Gregor, que é o personagem principal, ele fica dando voltas e voltas falando sobre a mesma coisa, então você fica meio entediado ali com a leitura. Então, assim, até inclusive quando eu fiz a avaliação desse livro, eu dei a nota 3. Não porque eu não gostei da reflexão que ele traz, porque ele traz ótimas reflexões e pontos de vista, principalmente com o que diz respeito com a sociedade que nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia, assim, me prender na leitura por muito tempo por achar cansativa. Então, assim, história boa, reflexões boas, escrita é que pesou um pouquinho negativamente pra mim. Mas é um livro extremamente bem avaliado, é um clássico da literatura e que com certeza vale a leitura, porque ele traz todas essas reflexões que eu falei e que vão falar um pouquinho sobre a relação que nós temos com a sociedade que nós estamos inseridos, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, e de que forma, a partir do momento que a gente deixa de ter certas atitudes, isso impacta no restante de todos os outros campos da nossa vida. Então é isso, é um livro sobre a reflexão sobre as nossas vivências em sociedade, sobre o ser humano vivendo em conjunto. Então eu acho bem interessante, é uma leitura muito importante, muito válida, super indico, é o que eu falo, apesar de não ter dado uma nota alta pro livro, né, ter ficado ali na média, eu indico a leitura porque eu acho as reflexões dele importantíssimas, tá bom? E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários se vocês já leram A Metamorfose, que é muito famoso, e o que vocês acharam, se tiveram algumas reflexões diferentes da minha, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.